Shabbat Shalom, pessoal. Um Shabbat de muito Shalom que eu desejo para vocês aqui desde São Paulo e com o meu querido amigo, irmão, companheiro Rubens Cherbaski, lá de um lugar maravilhoso, quase Rio de Janeiro. E aí, Rubens? Shabbat Shalom, Sami. Shabbat Shalom a todos, amigos do canal. Prazer estar aqui mais uma vez para a gente falar um pouquinho dessa maravilha que é a palavra de Deus. Amém, Rubens. Amém. Então, pessoal, paraxá desta semana, Kitavô, quando vieres. E ela está em Devarim, Deuteronômio 26:1 a 29:8. Tem também Isaías 60, de 1 até o 22, que é Haftará. O Brit Hadashah nos conta a história em Efésios 1, de 3 a 6, e o Salmo 51. E o Eterno oferece alianças constantemente, de maneira gratuita para quem quiser ouvi-las. E ele valida cada uma dessas alianças através de instruções, são ordens que o Eterno nos dá, para que nos mostrando aquilo que ele quer nos oferecer, desde que nós queiramos recebê-lo. E é gozado de que o Salmo 51 nos fala uma história que Davi relata de como é que ele volta para a graça de Deus, da mesma forma como o Sheliach Shaul, o apóstolo Paulo, nos conta lá em Efésios que nós já tínhamos sido abençoados de muito antes. E aí a gente tem uma palavra maravilhosa de Isaías. Então, queria começar contando para vocês que Devarim 29:1 diz: são estas as palavras da aliança que o Eterno ordenou a Moisés fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que já fizera com eles em Horebe. Ou seja, Deus não cansa de nos oferecer alianças. Cabe a nós recebê-las ou não. Ele promete e pela sua fidelidade ele cumpre. Tanto assim que quando começa Deuteronômio 26, ele diz: ao entrares na terra que o Eterno teu Deus te dá por herança, ao possuí-la e nela habitares, tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra que dá o Eterno, teu Elohim, e as porás num cesto, irás ao lugar que o Eterno teu Elohim escolher, para ali fazer habitar o seu nome. Então veja, antes de mais nada acontecer de físico, Deus já prometeu uma colheita abundante. E ele nos conta ainda no versículo 7, clamamos ao Eterno Deus de nossos pais, e o Eterno ouviu a nossa voz e atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. Ou seja, antes de ter entrado na terra, você pode usufruir dos privilégios que Deus já nos dá. Na terra que ele nos dá, no lugar onde ele nos coloca, nós podemos viver dificuldades. Só que tem uma coisa importante: quando você procurar o Eterno teu Elohim, ele vai te atender, porque ele já fez isso antes. Veja que o versículo 8 da mesma sequência, ele te diz: e o Eterno nos tirou do Egito com poderosa mão e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais e com milagres. Ou seja, Deuteronômio 26 nos conta a chave do que é o poder do Eterno. Mas ele faz uma menção que eu acho importante. No versículo 16, ele completa dizendo: hoje o Eterno teu Elohim te manda cumprir estes estatutos de juízos, guarda-os, pois, e cumpre-os de todo o teu coração, de toda a tua alma. Agora, cuidado. Os estatutos são aqueles estatutos que Deus deu e não outro. Que Deus colocou na Torá e não outro. Porque são as alianças que Deus ofereceu e não outro, para serem validadas por ele e não outro. Não tem outro Elohim, não existe outro Elohim. Mas sim, ok, você tem razão. Nós erramos, nós como carne erramos. E nós como carne erramos, precisamos de conserto. E é isso que nos conta o Salmo 51, porque Davi,
tinha feito uma asneira muito grande. Ele se enamorou de Elisheva e ela engravidou e Davi simplesmente mandou matar o marido. Quando é que, de repente, Davi acorda dessa sua confusão, ele vira para Deus e no versículo 10 ele diz: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Mas não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Olha a importância que é quando nós estamos diante de Deus em pureza e podemos pedir a Ele para que Ele não nos afaste dele, porque quando Ele retira de nós o seu Santo Espírito, nós perdemos tudo aquilo que nós tínhamos recebido. Sabe por quê? Porque o apóstolo Paulo, em Efésios 1:3, nos faz lembrar de uma coisa importante. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Yeshua HaMashiach, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Mashiach. E olha só que coisa fantástica. No versículo 4 ele diz: Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Yeshua HaMashiach, segundo o beneplácito da sua vontade. Gente, dá para vocês entenderem que coisa maravilhosa é a gente poder viver essa plenitude, que coisa fantástica poder saber de que nós já fomos escolhidos lá atrás, quando nós ainda éramos pecadores, inimigos de Deus, mas ele tinha alguma coisa para nós muito maior do que nós sabemos que nós temos. O amor dele nos simplesmente confunde, nos tira do prumo, porque nós temos uma visão, como o Rubens dizia até agora, Deus enxerga muito acima daquilo que nós estamos vendo, porque ele sabe que a nossa limitação é clara, e a dele, o braço dele sempre esteve estendido. Agora, gente, Deus não se cansa de dizer que ele é o Deus que o povo precisa ter. E em Devarim 27, tem novamente uma instrução que eu acho importantíssima você ter no teu coração. Versículo 1 começa: Moisés e anciãos de Israel deram ordem ao povo, dizendo: guarda todos estes mandamentos que hoje te ordeno. Eu não estou te pedindo, eu estou te ordenando. No dia em que passares o Jordão, a terra que te der o Eterno, teu Elohim, levantar-te-ás pedras grandes e as caiarás. Havendo passado, escreverás nelas todas as palavras desta lei, para entrares na terra que te dá o Eterno, teu Elohim, terra que mana leite e mel, como te prometeu o Eterno, Deus de teus pais. Vamos lá. Desta lei, na Torá, esta lei é Torá. Está escrito Torá. E a promessa de Deus é válida. Você, aonde estiver, vai estar numa terra que mana leite e mel. Condição: vivas as palavras que ele mandou caiar nas pedras na entrada da terra prometida. Vejam a importância dessa passagem, veja a importância dessa colocação que o Eterno coloca por escrito, para que não haja dúvida. E, pessoal, a Torá foi dada por Deus por boca de Moshe. Quer dizer, se você não acredita na Torá, você não acredita em Deus. Você quer caminhar pelo ateísmo? A opção tua. Mas cuidado, as consequências também são por tua conta. O que você me diz disso, Rubens? Bom, depois dessa aula de Deuteronômio, de Devarim, como é tremendo, né? A gente vê a Paraxá e tanta riqueza que tem, Sami, nessa palavra, né? Especialmente a respeito de bênçãos e maldições e de tudo aquilo que Deus tem falado para cada um de nós através da palavra. Quando comecei a estudar essa Paraxá, amigos, Sami, eu comecei a tentar verificar, a partir de Deuteronômio 26, qual é o conceito realmente que está em Deuteronômio 26. Né? Como você mesmo falou, Sami, no início, né, dando ênfase ao primeiro versículo, ao entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, ao possuí-la e nela habitares,
Mas logo depois, um pouco adiante, vem assim: mas os egípcios os maltrataram e afligiram e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão, não é? A gente já até falou sobre isso uma vez a respeito de Êxodo 6, e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais e milagres. Então, na verdade, o que Moisés está dizendo, o que isso está prefigurando para nós hoje? Que depois de você receber a herança de Deus, porque ele parte do princípio que você entra na Terra, que você realmente faça uma introspecção, que você pare para pensar que você não é melhor do que ninguém, nem pior do que ninguém, e que Deus fez uma escolha, que é um direito dele. Que você não se esqueça, quando você parar para ver aonde você está vivendo, de que nós fomos escravos, de que nós fomos maltratados, mas que hoje nós somos livres, nós fomos tirados do mundo, não é, na verdade, do mundo porque fomos tirados do Egito, e o Egito realmente simboliza o mundo, com mão forte, com braço estendido, com sinais e milagres. O que significa isso? Isso é justificação. Você foi justificado, não é, por Cristo. Você foi justificado por Yeshua, você foi justificado por Deus, e não é porque você é melhor ou pior do que ninguém, mas é porque ele olhou para você e disse: eu quero, ele é meu. Como o Sami falou antes a respeito de uma escolha prévia. Agora, assim, nós somos livres. Como assim livres? Porque nós não recebemos mais o espírito de escravidão para vivermos outra vez atemorizados, mas recebemos o espírito de adoção, como está lá escrito em Romanos 8,15, não é? O espírito de adoção baseados no qual clamamos Abba, Pai. Então, o que o Senhor espera de nós, senão uma vida de ação de graças, de louvor e de adoração? Por isso o Senhor continua à procura daqueles que o adorem em espírito e em verdade. Não é? Está escrito lá em João 4. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Depois da justificação, quer dizer, do braço forte estendido, da mão forte, que nós sabemos que quem é que estava com os braços estendidos e nos tirou do Egito com mão forte, senão Yeshua na cruz do Calvário. Então, depois da justificação, há um processo que a gente precisa continuar, chamado santificação. Pois sem a santificação ninguém verá a Deus. Está escrito isso lá no Berit Hadashah, em Hebreus 12:14. Hoje o Senhor teu Deus te manda cumprir esses estatutos e juízos. Guarda-os, pois, e cumpre-os de todo o teu coração e de toda a tua alma. Está lá em Deuteronômio 26, no verso 16 a 19. Que estatutos e juízos são esses, senão a palavra de Deus? Hoje fizeste o Senhor declarar que te será por Deus e que andarás nos seus caminhos e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos e seus juízos e dará ouvidos à sua voz. Voz de quem? Voz de Ruach HaKodesh, voz do Espírito Santo. E o Senhor hoje te fez dizer que lhe serás por seu povo próprio, como te disse, que guardarás todos os seus mandamentos, para assim te exaltar em louvor, renome e glória sobre todas as nações que fez, e para que sejas povo santo ao Senhor teu Deus, como tem dito. Então, isto é o quê? Santificação. Você passa a crer naquele que verdadeiramente estendeu os braços por você, que te tirou do Egito com mão forte, e agora você olha para a palavra, e a palavra vai te santificar. Então, você começa na justificação, e você persegue esse caminho através da santificação. Por quê? Porque está dito: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vocês percebem? Deuteronômio 26 está falando, então, de justificação e de santificação. Então, quando a gente chega lá agora, no capítulo seguinte de Devarim, que Deuteronômio 27, Moisés separa 6 tribos
para abençoar o povo lá no Monte Gerizim. Não é à toa que quem está abençoando é Levi, Benjamim, Judá, José. Interessante que esses estavam entre os 6. E ao longo de toda a Torá, você vai entender por que Levi, Benjamim, Judá e José não podiam fazer parte daqueles que estariam entre os outros 6 no Monte Ebal para amaldiçoar. Amaldiçoar quem? Amaldiçoar aquele que fizesse imagens de deuses para adorar e pusesse em lugar oculto. Amaldiçoar aquele, sabe, que desprezasse os pais. Por quê? Porque Deus é pai. Amaldiçoasse aqueles que removessem os marcos do seu próximo. Isso significa roubar. Remover os marcos do próximo é roubar. Por quê? Porque Deus é justo. Amaldiçoasse quem fizesse o cego errar o caminho, porque Deus é amor. Aquele que pervertesse o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva, porque Deus é misericordioso. Aquele que ele falava que amaldiçoasse certas questões sexuais, como deitar-se com a irmã, deitar-se com a filha do pai, com a filha da mãe, deitar-se com a sogra, deitar-se com animal, zoofilia. Por quê? Porque Deus é santo. Amaldiçoasse aquele que ferisse o próximo em oculto ou aceitasse suborno para matar um inocente, porque Deus é gracioso. E, principalmente, maldito aquele que não confirmasse as palavras desta lei para as cumprir. Por quê? Porque Deus é soberano. Então, Deus quer trazer para nós os atributos que estão no coração dele, porque nós somos imagem e semelhança dele. Por isso é importante a gente entender a diferença de conceitos, de visão, entre o Berit Hadashah e a Torá. Cristo, Yeshua, cumpriu toda a lei por mim, pelo Sami, por você que está me ouvindo agora. Eu não preciso os 613 mandamentos da Torá, porque agora eu vivo pela fé. A nossa praia hoje é o Berit Hadashah, não é? Que é nada mais do que uma confirmação que veio da Torá. Mas o fim da lei é Cristo. A fé é uma postura em que Yeshua cumpriu toda a lei por cada um de nós. Como está escrito lá em Gálatas 2:20, a vida que eu vivo agora, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Pela fé. Basta crer. Quer dizer então que agora que eu posso chutar o pau da barraca, já que eu vivo pela graça de Deus? Não. A graça de Deus não é licença para você pecar. Mas quando o teu coração entende que você está condenado no Egito, era escravo e alguém te livrou da escravidão, veio para destruir as obras do inimigo e te dar vida e vida em abundância, naturalmente você vai querer fazer a vontade desse Deus maravilhoso, desse Deus soberano e misericordioso. Na nova aliança, no Berit Hadashah, a obediência não é uma condição para alcançar a bênção, é fruto. Na Torá, a obediência era a condição para se alcançar a bênção. Então você cumpria 5 mandamentos, 10 mandamentos, 50 mandamentos, mas lá no 51º você podia cair. E lá ia você com o bezerrinho, com a rolinha, com o boizinho, com a vaquinha, na verdade, entregar para o sacerdote no templo, para que o sangue desses animais fizesse expiação pelos teus pecados. Daí você saía do templo, passava aquela mulher maravilhosa na tua frente e os teus pensamentos iam longe. E Jesus disse, né, que qualquer que olhasse uma mulher com intenção impura no coração, já tinha adulterado com ela. Já está lá em Mateus 5:28. Então você, a rigor, nós, eu, Sami, cada um de nós não deveria sair do santuário. Hoje fazemos isso pela fé. Por quê? Porque Yeshua derramou de uma vez por todas o sangue da redenção num sacrifício perfeito por nós. Por isso, aquele que crê, mesmo que seja um pecador, ele recebeu a natureza do próprio Deus quando ele creu. A nossa natureza é santa porque o Espírito de Deus, Ruach HaKodesh, nós somos hoje santuários desse Deus maravilhoso. Nós somos santuários do Espírito Santo. Nós somos santos não por causa daquilo que ainda podemos fazer, certo ou errado, porque certamente nós tropeçamos, nós pecamos, mas pela nova natureza que, na verdade, que habita em nós. Por isso eu posso dizer que nós somos santos. Não é? Irmãos, está escrito, quanto a mim, como Paulo disse,
não julgo que já haja alcançado, não é? Essa condição de santidade, essa condição de santo perfeito. Mas uma coisa faço, é que eu vou caminhando, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e caminhando para as que estão adiante. Então, na Torá era assim, se vocês me obedecerem isso e aquilo, então essas bênçãos virão sobre vocês. Deuteronômio 28, que é o capítulo seguinte, é um exemplo clássico disso. Se atentamente obedecerdes à voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar os mandamentos e tal, essas bênçãos virão sobre vocês. Aí é bendito isso, bendito aquilo outro, bendito. Isso é a lei, isto é a Torá. No Berit Hadashah, se eu creio, eu já estou obedecendo. Na nova aliança, quem obedece é quem crê. Primeiro vem a crença, depois a obediência pela santificação pela palavra de Deus. Quanto mais eu cresço em fé, mais simples e fácil fica para obedecer a palavra. Eu não preciso ficar decorando preceitos e regras. Há uma nova lei dentro de mim, não mais a lei do pecado e da morte, mas a lei do espírito de vida. Ruach HaKodesh agora habita em cada um de nós, em cada um daquele que passa a crer. Romanos 8:2 diz que a lei do espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Gente, é evidente que pela lei ninguém vai ser justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. A lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas, por elas viverá. A gente precisa fazer uma escolha. Ou a gente vive pela fé, ou a gente vive pela lei. Você tem que tomar um cuidado muito grande se quiser viver pela lei. Porque está escrito que aquele que fizer essas coisas, por elas vai viver. Ou você cumpre a lei 100%, ou você já perdeu. Né? E prestem muita atenção no que eu vou falar aqui. E não tem mais templo. Não tem mais Beit HaMikdash para você levar animal para ser sacrificado. É por isso que os nossos sábios, entre aspas aqui, tiveram que inventar rezas para substituir um sacrifício perfeito. Eles não creram e passaram a inventar outras leis, leis dos homens, porque a lei de Deus aponta para Yeshua, mas a lei dos homens aponta para Mishnah, aponta para Talmud, aponta para Halahá, e aponta para outras coisas que levaram o judaísmo a se afastar do verdadeiro Deus que é Yeshua. Por isso Davi escreveu no Salmo 51, pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Qual lei que você quer escolher? A de Deus ou a dos homens? Veja então que a lei, o legalismo, sempre te vai conduzir para uma certa insuficiência. Nunca é bom, sempre está faltando algo, sempre está incompleto. Lá em Mateus 19:16, o jovem rico disse assim para Jesus: o que me falta para ser salvo? Porque desde criança eu tenho procurado guardar os mandamentos. Ele esperava que Yeshua chegasse para ele e dissesse assim: ah, não te falta nada, você até poderia estar no meu lugar. Você cumpriu toda a lei. Mas então te falta uma coisa, faltava alguma coisa, sempre falta alguma coisa. Ou seja, na lei, ou você tira 0, ou você passa na matéria. Não tem outro jeito. Por fim, eu queria dizer em Deuteronômio 29, no verso 9, diz assim: guardai as palavras dessa aliança e cumpri-as, para que prosperes em tudo quanto fizerdes. Qual aliança? A da lei? Ou a aliança em Yeshua, a aliança da graça? O texto da Haftará, de Isaías 60, te coloca como um escolhido de Deus. Está lá, se você comparar com Apocalipse 22:5, está escrito: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. E como o Sami falou em Efésios 1, de 3-6, diz: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Yeshua.
segundo o beneplácito da sua vontade. No verso 4 diz, pois o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. Isso é confirmado em Isaías 6, no verso 10, que diz, torna insensível o coração desse povo, endurece-lhes os ouvidos, fecha-lhe os olhos para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Olha que palavra dura. Em Mateus a gente ouve o mesmo tempo, o mesmo texto. Mas hoje o Senhor quer abrir os teus olhos para você ver, os teus ouvidos para você ouvir, para te dar entendimento das coisas espirituais, para que você se converta dos seus pecados, dos seus maus caminhos, não é? E sejam por ele curados, totalmente curados no corpo, curados na alma. Não é? E a verdadeira dor, a verdadeira enfermidade que um homem pode carregar, meu irmão, é não ter aquele que derramou sangue na cruz do Calvário para te dar vida, vida em abundância e levar sobre ele todas as nossas maldições, todos os nossos pecados, todas as nossas dores e enfermidades. Assim, eu creio, Sami, que essa paraxá nos conscientiza, né, de que quando as pessoas abrem o coração para a verdade, você acaba constatando que você é um verdadeiro escolhido de Deus. É isso, Sami, que eu queria deixar em relação a essa paraxá. Uau, 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 uau. Rubens, obrigado. Obrigado porque você colocou de uma maneira bem clara aquilo que é a aliança que Deus propôs. E a aliança que Deus propôs era que nós lhe fôssemos santos. Ele queria que nós fôssemos como povo de Deus, que fôssemos santos. É lógico. Fica difícil você ser santo para cumprir 613 mandamentos. Então, aquilo que Deus queria é que nós fizéssemos o Brit Milá de coração, e não necessariamente do prepúcio. Por quê? Porque quando você põe Deus no teu coração, você descobre o quanto você está humilhando o teu Deus quando você peca. E o pecado é não ouvir a voz de Deus. E é muito interessante, pessoal, porque quando você pega João, ele começa dizendo, o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Ou seja, Deus tem o verbo, a fala. Então, quando Deus, lá em Shema Israel, diz, ouve, ó Israel, é Deus falando com o povo de Israel. Pessoal, atenção, são essas as regras do jogo. Você quer jogar o jogo? Maravilha. Você não quer jogar o jogo? Legal. O que Rubens mostrou das bênçãos, eu digo para vocês de que as maldições excedem em número a quantidade de bênçãos que Deus quer dar. Por quê? Sabe por quê? Porque para aqueles que são de Deus, há de tudo. Para aqueles que não são de Deus, fizeram a opção daquilo que não deveriam ter feito. Queridos youtubers espectadores, agradecemos a vocês por estarem junto conosco, agradecemos a vocês pelo privilégio de nos darem audiência e pedimos a vocês que nos tragam as ideias que vocês querem que nós mudemos, abordemos, discutamos. Porque este canal é para que realmente cada um de vocês possa entender qual é a verdade, o caminho e a vida. E a verdade, o caminho e a vida só tem um passo. Ou crer em Yeshua, ou como terceira opção, crer em Yeshua. Porque senão você está no teu caminho, no caminho de Deus. Que vocês tenham um excelente Shabbat, de muito Shalom e de muita reflexão, para que cada um de nós possa se alegrar diante do nosso Deus e dizer, bendito é o Deus que nos deu Yeshua HaMashiach para ser o nosso Adonai, Adonai Eloheinu, o Aleluia. Senhor nosso Deus. Shabbat Shalom, pessoal. Até a próxima. Shabbat Shalom, gente. É.